Bom dia, bonjour para vocês nessa terça-feira que está começando agora. Mais uma aula do nosso Macarrão Talk, aula de hoje de número 112. Seja bem-vindo, bem-vinda à cozinha da minha casa aqui na França. Para quem não me conhece, Priscila Catapan aqui, sou brasileira, francesa, moro aqui na França, sou especialista em confeitaria francesa e em macarrons, é claro, né? Não dá para falar de confeitaria francesa sem falar de macarrons. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, me conta aqui nos comentários como que você chegou até esse vídeo. E para você que já é da velha guarda, dá um oi também. Já deixa o like aqui no vídeo, já deixa o comentário falando, Pri, tô sempre aqui agarradinha em você porque eu quero aprender mais. Porque o objetivo aqui do canal é exatamente esse, é compartilhar conhecimento. Porque conhecimento liberta. Pessoal, hoje eu vou trazer um tema para vocês que vocês me pedem demais. Eu acho que todos os temas que eu trago aqui toda semana, vocês pedem demais, porque não sai da minha cabeça não. São vocês que me dão as ideias de temas. E hoje eu vou falar para vocês como estocar farinha de amêndoas e oleaginosas em geral. Vou mostrar para vocês como que eu faço aqui na cozinha da minha casa, tá? E que vocês podem estar fazendo aí na cozinha de vocês. Por que que eu trouxe essa aula? Por que que eu quis trazer esse tema? Porque apesar de banal, a estocagem dos ingredientes muda tudo. Porque se você estocar de maneira incorreta a sua farinha de amêndoas que você vai usar para fazer seus macarrons, vai dar problema com o sabor dos macarrons lá no final, ou seja, vai afetar o resultado. E a gente sabe que o preço da farinha de amêndoa não tá barato, né? Então não dá para arriscar de perder farinha de amêndoas. Então eu vou compartilhar com vocês como que eu estoco a minha farinha de amêndoas. E isso eu aprendi apanhando, tá? Estudando, mas sobretudo apanhando. Para quem me conhece já há algum tempo, talvez vocês já me acompanhavam daquela época em que eu morava na Tailândia. Eu morei na Tailândia entre 2018 e 2021. 2018 e 2021. E aí, gente, para quem não sabe, a Tailândia é um país do sudoeste asiático onde faz muito calor. Então o clima é bem parecido com o norte e nordeste do Brasil, tá? É um clima tropical, onde faz em média ali 30, 32 graus o ano todo, com picos de temperatura, então tem meses ali que a gente chega na casa dos 40 graus e com uma umidade muito alta. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Tailândia, que eu desci do avião, parecia que tinham aberto assim uma panela de pressão e jogado em cima de mim, sabe aquele bafo, assim, parecia que eu suava o tempo inteiro, era uma coisa assim horrível no começo para quem não estava acostumada. Depois eu me acostumei e isso me faz falta nos dias de hoje, né? Aqui na França que tá sempre frio e tem pouco sol, né? Mas enfim. E aí, perdi o fio da meada aqui falando desse calor imenso. Então tinha esse calor super intenso, essa umidade e eu fazia macarrons nesse clima. Não tinha problema algum com macarrão. Então isso daí, ó, já é um mito aqui para quem acredita que umidade e temperaturas altas afetam o resultado. Nunca afetaram. Eu nem usava ar-condicionado para fazer macarrons, porque eu não gosto de trabalhar com ar-condicionado ligado, tá? Nem dormir, eu dormia com ar-condicionado ligado lá, era ventilador mesmo. Mas enfim, acontece que eu trabalhava com farinha de amêndoas em grandes quantidades. Eu comprava pacotes de 10 quilos, né? Caixas com 10 quilos, onde eu ia usando, né? Conforme a minha necessidade. Havia meses em que eu viajava, né? Aproveitando que eu estava lá no sudoeste asiático.
De vez em quando eu gostava de viajar, ir para outros países. E às vezes eu ficava um mês e meio fora. E aí é que eu notei que aquela farinha de amêndoas, que quando eu ia viajar e eu voltava, ela já não estava mais no mesmo sabor. Ela tinha ficado com aquele gosto de ranço. Vocês já ouviram falar em gosto de ranço? A farinha de amêndoas ficava rançosa. Eu não sei se vocês já compraram algum amendoim, alguma amêndoa, alguma castanha, que você come e o gosto não tá bom. Sabe, é um gosto de velho. Então, muitas vezes as minhas farinhas de amêndoas ficavam assim e eu não sabia o porquê, até eu começar a pesquisar e me dar conta que a culpa era toda minha, porque na minha cozinha fazia 30 graus, né? Principalmente quando eu viajava, a cozinha ficava toda fechada, a minha farinha de amêndoas ficava guardadinha dentro do armário, né? Ao abrigo da luz, porém não ao abrigo do calor. E aí o que acontecia é que quando eu chegava dessas viagens mais longas, a farinha estava toda ruim. E quando eu ia fazer o macarrão, na verdade, quem chegou a falar isso sobre o sabor da farinha foi um cliente. Uma vez o cliente comprou o macarrão e falou: Pri, dessa vez o macarrão, não sei, ele tá diferente, tá com gosto de farinha velha. E aquilo ali, nossa, fala uma coisa dessa pra confeiteira é como se fosse uma facada aqui, né? E eu fui provar a farinha, realmente, ela tava com gosto de velho. Por quê? Por causa que o calor causa oxidação. Então aí fui pesquisar mais, saber, né, sobre o processo oxidativo, né, o que acontece. Então, gente, oleaginosa, que seja farinha de amêndoa, tudo que contém óleo, na verdade, castanha, amendoim, pistache, são produtos que contêm óleo. E óleo, ao contato da luz e do calor, oxidam. E é essa oxidação desses lipídios, né, dessas gorduras, que fazem com que o sabor da castanha ou, enfim, de qualquer oleaginosa seja alterado. E quando eu falo que eu estoco as minhas farinhas de amêndoas na geladeira, muita gente fica surpreso. Fica, meu Deus, Priscila, mas não vai entrar umidade? E aí entra aquela questão dos mitos, né, que vocês ainda têm, que a umidade causa problema nos macarrons, né? Eu acabei de falar para vocês que eu fazia macarrons na Tailândia, gente. Lá era umidade de 90%, 95%, 99%. Tinha 4 meses no ano onde chovia o tempo todo, que é o que a gente chama a estação das monções. Então, era tipo uma panela fervendo o tempo todo, calor e umidade. E os macarrons sempre ficaram perfeitos. Mas eu tinha que ter muito cuidado com a questão da farinha de amêndoas. E uma vez, né, eu já tinha aprendido sobre a questão da estocagem da farinha de amêndoas. Foi em 2020, que teve aquele período da pandemia. Eu fui pro Brasil, né, como eu faço todos os anos. Eu vou ao Brasil visitar os meus familiares e naquela época eu já tinha aprendido a estocar a farinha de amêndoa na geladeira. E eu tinha acabado de comprar uma caixa de 10 quilos de farinha de amêndoa e antes de viajar para o Brasil eu deixei guardadinho na geladeira, né, porque eu sabia que já ia ter o risco de oxidar. Fui para o Brasil e fiquei 4 meses no Brasil, 4 meses no Brasil. Não conseguia voltar para a Tailândia por causa das fronteiras que fecharam e tal. Meu esposo lá na Tailândia, eu lá no Brasil, a gente sem se ver, sem ver o final dessa história toda, né? Porque a Tailândia ficou 1 ano praticamente com as fronteiras fechadas. Eu com meu esposo, a gente decidiu ir para a França, porque nós dois somos franceses. Aí nós nos encontramos na França, ficamos 2 meses na França. Ou seja, eu fiquei 6 meses longe da minha casa, que era a Tailândia na época.
Eu lembro quando eu voltei, eu fui dar uma olhada nessa farinha de amêndoa, porque era muita farinha de amêndoa, né? Quase 10 quilos, que tava lá dentro da minha geladeira. Provei. Falei, meu Deus, será que eu vou perder esses 10 quilos de farinha de amêndoa? E não perdi. O sabor não alterou em absolutamente nada. E quem me acompanha naquela época, eu cheguei a compartilhar com vocês nas redes sociais e tal. Fiz os macarrons com essa farinha, compartilhei a dica, né, de estocar farinha de amêndoas na geladeira e muita gente chocada, absolutamente chocada, mas isso não se faz. Mas a umidade da geladeira vai entrar no macarrão, mas a umidade vai entrar dentro da farinha de amêndoa, sabe de nada, inocente. Então eu quero compartilhar com vocês como que até hoje, mesmo aqui na França, ó, não faz um calor extremo. Então eu não teria essa necessidade de guardar a farinha de amêndoas na geladeira. Porém, hoje eu já não trabalho mais com encomendas, né? Eu já não vendo mais macarrão. Então a farinha de amêndoas que eu uso, se eu compro 5 quilos de farinha de amêndoa, vai durar muito tempo para mim. Por quê? Porque eu utilizo essa farinha de amêndoas para os cursos, né? Para estar renovando as receitas do curso, para estar fazendo outras receitas de base da confeitaria francesa. Então, um pacote de 5 quilos, para mim, chega a durar até 6 meses hoje, coisa que antes durava 1 mês, 2 meses no máximo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu guardo a minha farinha de amêndoas aqui na minha cozinha. Na verdade, eu guardo todas as minhas oleaginosas na geladeira. Olha só, o que eu tenho aqui. Tem mais coisa ali dentro, tá? Mas eu tô pegando só o básico aqui pra vocês verem. Tenho aqui, ó, noz pecan, tá? Tá na embalagem de origem, naquelas embalagens bem fechadinhas, tá? Aqui eu tenho um restinho de farinha de amêndoas, que vai vencer daqui 3 meses. Aqui eu tenho avelãs, também, ó, fechadinho. Vai vencer daqui 2 meses, ainda tem um pouquinho. E tem esse lote de farinha de amêndoa aqui, ó, que eu comprei há pouco tempo. Aqui eu tenho 5 quilos, nem abri o pacote ainda, tá? Quando eu abrir esse pacote aqui, o que eu vou fazer? Eu vou porcionar em porções de 1 quilo, tá? O que eu gosto de fazer? Sabe aqueles saquinhos da Ziploc, que parece que tem um zíper em cima? Então, eu vou porcionar dentro daqueles saquinhos essa farinha de amêndoa e vou anotar, tá, a data de validade e tal, e vou guardar na minha geladeira. Para vocês que trabalham com produção, com venda de doces, vocês têm que anotar a data de validade tudo certinho, tá? Idealmente guardar na embalagem de origem em caso de controle. Como é o meu caso aqui, né, eu não vendo os meus doces, então é tudo para consumo próprio, né, são amigos que vêm em casa, que comem os doces. Se a minha farinha de amêndoas aqui passar da data de validade, ela vai estragar? Sinceramente, não, ela não vai estragar, a não ser que fique muito, muito tempo, e aí ela começa a oxidar e ficar com aquele gosto de velho, de ranço, tá? Mas dá para usar ainda nos macarrons. Dá na teoria. Para quem vende macarrons e para quem tem uma empresa, não pode, tá? Se você tem um ingrediente vencido, você tem que jogar fora. Ou consome aí na tua casa para você e para os teus familiares, tá? Não vai ter esse risco. Então, se essa minha farinha de amêndoas aqui, por exemplo, se tivesse vencida, eu ia usar, tá? Eu ia usar, para ser bem sincera com vocês. Por quê? Porque é para consumo próprio, tá certo? Mas eu acho que sempre tá importante estar
reforçando essas questões, né, de regra, de vigilância sanitária, de Anvisa, né, não é só sobre o doce, é sobre conhecer as regras também de segurança, higiene na nossa cozinha, tá certo? Outro ponto importante que muita gente não sabe é sobre congelamento de oleaginosa. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui no meu congelador isso daqui foi a minha... Isso daqui foi a minha sogra que trouxe para mim do Marrocos. Amêndoas com linhaça, então são amêndoas inteiras. E ela trouxe muitas amêndoas, gente. Ela trouxe de vários sabores. Amêndoa com linhaça, amêndoa... não sei como é que fala isso aqui em português. Popi, tá? Não sei como é que fala em português. Pavô. Como é que fala em português? Pavô. Um grãozinho assim, bem pequenininho, preto. Aqui em francês se chama pavô. Então ela trouxe tantas amêndoas pra gente que se eu comesse isso aqui tudo, eu ia virar um macarrão redondo, mas não um macarrãozinho, um mini macarrão, ia virar um macarrão cake, né? Que a amêndoa é calórico demais. Então, o que eu faço? Eu congelo. E visto que uma oleaginosa quase não contém umidade, se eu pegar uma amêndoa aqui, ó, vou até provar uma pra vocês aqui. Vou pegar uma amêndoa que tava congelada ali, ó. Tá normal. Textura zero de congelamento. Por quê? O que deixa um produto duro no congelamento é a água, tá? Visto que as amêndoas não contêm água, contém um titiquinho de água, de umidade. E isso até me faz rir, né? Quando eu vejo algumas pessoas falando que tem que levar a farinha de amêndoa pro forno para retirar a umidade. Mentira. Por quê? Porque não tem umidade dentro da farinha de amêndoa, tá? Deve ter ali em torno de 3% de água natural, o que não é absolutamente nada. Leva o açúcar para congelar, ele vai ficar exatamente igual. Por quê? Porque não contém água, então não vai criar cristais na hora do congelamento. Então, se você quiser congelar a tua farinha de amêndoa, pode sem problema algum, tá? Só na hora que você for utilizar, tá? Leva para a geladeira para descongelar, entre aspas, deixa em temperatura ambiente e faz a tua receita normalmente, tá? Então a mensagem aqui, pessoal, é a seguinte: se você mora numa cidade onde faz calor, onde é muito quente, se a tua cozinha onde você estoca os teus ingredientes tem muita luz e que você não tem um turnover, né? Ai, gente, como é que fala? Tô perdendo as palavras aqui em português. Se você não tem uma produção muito grande... Comi um negócio aqui e engasguei. Comi por vocês. Então, se vocês não têm uma produção muito grande, onde o estoque de vocês está sempre sendo renovado, a minha recomendação é, para não ter risco nenhum, congele ou guarde qualquer oleaginosa na geladeira, tá? Não vai pegar umidade, não vai pegar cheiro se você proteger numa embalagem bem fechada, tá? As minhas oleaginosas aqui estão na embalagem de origem, estão vendo? Quando eu abrir esse sacão aqui, ó, de 5 kg de farinha de amêndoa, eu vou estar porcionando, como eu falei, em saquinhos menores, aqueles saquinhos da Ziploc, que tem tipo de uma espécie de zíper. Vou estar colocando uma etiqueta para saber de quando que é, qual que é a validade e tal, e vou guardar ali dentro da minha geladeira. Recomendo que vocês façam assim, porque não vai ter risco nenhum caso você estoque dessa maneira, né? Caso você deixe ali no seu armário e um dia tá muito quente, uma semana faz muito calor,
aí o risco da tua farinha ou de qualquer outra oleaginosa oxidar é muito grande, tá certo? E não é legal, né, você ter um doce tão fino como macarrão, no final das contas, com aquele gosto de rançoso, tá certo? Quem aqui já ou congela ou guarda a farinha de amêndoa na geladeira? Quem sabia disso? Tão chocadas, né? Eu acho que é sempre bom aprender e aprender de uma maneira lógica. Às vezes, eu fico bem cética com aquelas lojas de casas de produto natural, acho que a gente chama no Brasil, né? Aquelas caixas de produto natural que vendem farinha granel. Eu fico bem cética. Por quê? Porque eu vejo como é que funciona aquilo, né? Eles expõem um balde, assim, deixa lá meio que exposto, às vezes fica meio aberto, e eles só vão repondo, tipo, vai acabando aquele balde, né? Por exemplo, farinha de amêndoa, vai acabando a farinha de amêndoa, quando tem um pouquinho assim lá embaixo, eles colocam a outra por cima. E aquela coisa que fica ali embaixo, fica ali pra sempre, quase que pra sempre, né? Fica ali oxidando. Isso já aconteceu comigo no Brasil, no Mercado Municipal de Curitiba, porque minha família vem lá de Curitiba, então eu sempre vou no Mercado Municipal. Já aconteceu de eu comprar farinha de amêndoa, que eles porcionavam em saquinhos assim, toda com gosto de ranço. Já chegou uma vez que eu comprei farinha de amêndoa e tinha espécie de uns filamentos assim, parecia uma teiazinha de aranha bem fininha, e eles trocaram pra mim, né? O sabor assim tava horrível, o gosto de oxidado, gosto de velho, tá? Então tome muito cuidado também para vocês que compram produtos em casas naturais, a granel principalmente. A higiene, gente, de produto a granel, olha, deixa a desejar demais. Tem pouco controle, então super recomendo ou que vocês na loja provem, tá? Pede para provar um pouquinho, cheira, porque um produto que tá rançoso dá para sentir no cheiro, tá certo? Então eu faço essa recomendação para vocês. Se vocês puderem comprar pacotes fechados, é a melhor coisa que vocês fazem, tá certo? Então essas são dicas que eu compartilho também com os meus alunos, né? Meus alunos guardam farinha de amêndoas na geladeira, sim. Pode ir sem medo. Se você compartilha a geladeira da tua cozinha com a sua produção, como é meu caso aqui, né? Eu já não vendo mais macarrão. Mas olha, as comidas na minha geladeira, tudo fica assim, ó. Ó, eu tenho comida aqui, eu tenho legumes. Tá tudo fechado dentro de um pote hermético. Então a minha geladeira não tem cheiro nenhum, tá? Não tem cheiro de feijão, não tem cheiro de arroz, não tem cheiro de alho, não tem cheiro de cebola, não tem cheiro de nada. Por quê? Porque eu estoco também ingredientes da confeitaria, mesmo que eu não venda mais, tá? É tudo muito limpinho, muito bem organizado. Então essa é uma dica também para vocês que compartilham, que ainda não tem uma geladeira separada para confeitaria. O ideal é sim ter uma geladeira separada, mas caso não tenha, faça desse jeito que não vai pegar cheiro. O importante é só você ficar atenta aí a essas questões de estocagem, que vai dar tudo certo, tá? Então pode ir, pode guardar na geladeira, pode congelar, não vai ter problema algum. Se tiver algum problema, você volta aqui nesse vídeo, fala: Pri, deu problema por causa de você, mas não vai dar não, confia, tá bom? Para você que quer saber mais sobre esse mundo dos macarrons, vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu curso Macarrons para Todos, que é o único curso que está com as inscrições abertas nesse momento, tá? O 360 não está com as inscrições abertas agora, vai abrir acho que no mês de maio desse ano, né? Para quem sabe, para quem não sabe, né? O Macarrão 360, que é o meu curso mais completo, ele abre poucas vagas durante o ano, né? Poucas turmas para eu poder acompanhar os alunos. Então a próxima turma vai ser no mês de maio, mas para quem está iniciando nesse mundo dos macarrons, o que eu recomendo? Começa com o MPT, que é o curso Macarrons para Todos. Lá eu ensino a técnica para aprender a fazer macarrons tradicionais, os coloridinhos, redondinhos, bonitinhos,
com o recheio, toda a técnica de conservação, congelamento. Então, com isso, você já vai conseguir fazer os macarrons perfeitos e já sair vendendo. Aí, se você curtir, aí mais pra frente você pode entrar para o outro curso, né? Quem é aluno do MPT pode migrar para o 360 por um valor menor e é uma opção, né? De não pesar tanto no bolso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Aula super útil, viu? Aula super útil. Eu gostaria de ter tido essa aula quando eu comecei a fazer macarrão, né? Não teria perdido tanta farinha de amêndoa rançosa. E façam isso, pessoal, com qualquer castanha, com qualquer oleaginosa, tá? Guarde o seu pistache na geladeira, pistache custa tão caro, guarda o teu avelã, a tua amêndoa, a tua castanha, o teu amendoim, vai sem medo. Por quê? Porque conhecimento liberta. Quem tem conhecimento não precisa ter medo. Então é isso, gente. Vejo vocês amanhã, né? Amanhã, quero todos vocês aqui às 10 da manhã, lá no meu Instagram, pra gente bater papo sobre o macarrão, tirar as dúvidas de vocês. É um bate-papo diferente, mais interativo. Então, para você que tem qualquer dúvida, vem bater um papo comigo amanhã. Beijo para vocês. Até terça-feira que vem para quem me acompanha só aqui no YouTube. E para quem me acompanha no Insta, vejo vocês amanhã. Bisu!